Nenhum de nós vive no mundo perfeito, de unicórnios e morangos, onde não existem problemas, onde tudo dá certo, tudo ocorre como planejado. Essa não é a nossa realidade. No mundo em que a gente vive, a gente se estressa, a gente se preocupa, a gente passa por tribulações e até certa medida, isso é bom, é importante. Se preocupar ajuda a gente a evitar diversos problemas, a contornar situações que teriam sido desastrosas. O estresse muitas vezes pode ser bom, principalmente em momentos específicos. Poxa, durante uma apresentação, conseguir pensar mais rápido, esse sentimento de dilatação temporal, a preparação para a ação durante uma competição, tudo isso é muito importante, tudo isso é interessante. E foi muito interessante durante a nossa evolução, durante a história da nossa espécie. Mas hoje a gente está passando por algo que não é tão interessante. Raiva incontrolável. Essa raiva inflamatória que a gente tem durante a nossa rotina, durante o nosso dia a dia. Às vezes quando alguém corta a gente num trânsito, às vezes quando alguém nos provoca, às vezes quando algo de ruim acontece e a gente não sabe digerir essa informação. E nesse momento, muitas vezes nós tomamos decisões impulsivas. A gente vai e deixa a raiva tomar conta e toma uma ação. Vai e faz. E depois nos arrependemos. O problema é que mesmo que o momento passe, mesmo que o dia ruim siga, a gente vá para um próximo muito melhor, as consequências do que a gente fez permanecem e podem nos assombrar por muito, muito, muito tempo. Eu tenho certeza que não é algo que você quer e não é algo que eu quero. Então hoje a gente vai falar justamente sobre isso, como controlar a raiva. Eu vou te dizer o que não é para se fazer e que a gente geralmente faz, o que nós podemos fazer para controlar essa raiva e por último, eu vou te entregar uma ferramenta, a que eu mais gosto e uso pelo menos algumas vezes por mês para parar a raiva em um momento real. Então ela vai bater na porta, ela vai estar ali, mas você vai respirar e vai tranquilizar. Você vai entender como se faz isso da forma certa. A gente vai passar por todas essas etapas. Mas uma coisa eu preciso te dizer: a raiva não é tão simples de ser eliminada e nem é algo que a gente quer. Essa ideia de ser alguém puramente racional é uma falácia, é falso. Existem poucas pessoas assim e não são pessoas que vivem bem. Porque a partir do momento em que a gente elimina a emoção, o racional também sofre. A razão e a emoção não são antagônicas, elas não se anulam, elas andam juntas. Pensa comigo. Se eu pergunto se você quer me ver às 9 ou às 10 e você tem que tomar essa decisão praticamente só de forma racional, como que você faria? Seria muito difícil? Existem argumentos prós e contras para ambos os horários. Você só escolheria usando o valor emocional atribuído a cada um desses horários. Poxa, qual é o valor emocional disso? Qual que é o valor emocional daquilo? Como que você escolheria de forma racional com quem casar? É uma decisão emocional. Você tem que amar essa pessoa do fundo do teu coração. Até bati no microfone aqui, você deve ter escutado a batida. Mas você tem que amar. É uma emoção, um sentimento. Eles são importantes para dar brilho à nossa vida. A gente não quer viver num deserto preto e branco. Essa não é a nossa ideia. E não é o que você vai aprender a fazer hoje. Você não vai aprender a eliminar a raiva ou algo do tipo, mas você vai domar ela de certa forma. Você vai aprender sobre autoconhecimento e autocontrole. Os dois são muito importantes, inclusive o autocontrole depende do autoconhecimento. E é engraçado porque a raiva sempre tem um motivo, mas raramente é um bom motivo. Então vai ser interessante entender sobre isso. Também é legal saber que cada emoção tem uma função. O medo manda sangue para os músculos do esqueleto e também paralisa a gente por um tempo, para a gente ponderar se a gente deve agir ou se deve fugir e facilitando a nossa fuga. O nojo, todo mundo tem a mesma cara. Talvez para tapar as narinas ou para botar para fora uma comida que não foi interessante, que está estragada. Na surpresa, as sobrancelhas sobem, a gente abre o olho, que a gente tem que analisar o que está acontecendo, o que nos surpreendeu. Vamos registrar isso, vamos entender. Na raiva também ocorre isso. E nela é a preparação para a ação. Manda sangue aqui para as mãos, vamos puxar uma arma, vamos agir, adrenalina no talo, e ocorre uma coisa chamada sequestro emocional. A amígdala, uma amêndoa que você tem no cérebro, responsável por essa emoção, inclusive pelo seu instinto de luta ou fuga, sequestra a função do pré-frontal, que é o CEO do seu cérebro, que pondera se você deveria estar fazendo aquilo naquele momento, se isso é apropriado, se isso faz sentido para a situação, porque às vezes você extrapola. Ela tira ele da equação. Sai fora, pré-frontal. Para de pensar. Vamos agir. Pega esse cara. Ele me trancou no trânsito. Desgraçado. Ofendeu a minha mãe. Me provocou. Eu vou acabar com ele. Eu vou para cima dele. Essa é a raiva quente. A raiva inflamatória. Inclusive não é o único tipo de raiva, tá? Também existe uma raiva mais fria, envolvendo o próprio pré-frontal, circuitos de dopamina, mas aí já é outra coisa.
Hoje a gente vai falar justamente sobre essa raiva quente, essa raiva do agora, essa raiva da amígdala, o impulso de, cara, eu tenho que acabar com esse cara. Eu vou fechar ele de volta no trânsito. Eu vou pra cima dele. Eu vou pegar ele, eu vou xingar ele. Porque as consequências podem ser desastrosas. Você não tá pensando. Teu racional foi descartado. Ele tá suprimido, ó. E o teu emocional tá ali. Durante a evolução isso era importante. Você tem que agir rápido. Vai pra cima. Pega essa pessoa, acaba com ele. Isso aumentou as nossas chances de sobrevivência. Mas não no mundo moderno. As regras de lá não funcionam para o mundo de hoje. Mas o nosso cérebro é o mesmo. A evolução não acompanhou todo esse progresso que a gente teve. Então a gente tem que aprender a lidar. Beleza? Eu acho que isso você já pegou. Agora a questão é, como? Beleza, Gabriel, eu quero controlar a minha raiva. Eu não quero ir para cima do maluco. Mas como que eu vou pensar na hora? Às vezes a sua amígdala tá sensível porque você tá dormindo mal. Às vezes o cara realmente provocou, ele pediu para você ir para cima dele. O que você pode fazer nesse caso? Tem várias coisas. Primeiro eu vou te falar sobre o que você não deve fazer, o que vai piorar a situação, e depois sobre formas de lidar. Tem 4 formas muito interessantes. Por último, uma ferramentinha que vai entrar bem nessa equação. Primeiro, o que não fazer. Não rumine. Não fique remoendo a situação. Desgraçado, me fechou no trânsito. Imagina o que ele não faz com outras pessoas. Eu vou pegar ele, vou acabar com esse cara. Eu não acredito que ele fez isso comigo. Quanto mais você ficar pensando nessa situação, voltando nesse ciclo vicioso, pior vai ser. Maior ela vai se tornar. E depois que ela chegar num ponto grande, vai ser difícil conter essa raiva. E aí sim você pode tomar uma decisão da qual você vai se arrepender por muito, muito, muito tempo. Outra coisa que não é interessante fazer é tomar ação. Isso é louco. A gente acha que dá vazão à raiva. Pô, vou bater em alguma coisa, vou socar tudo, vou xingar alguém. É uma forma interessante de conter essa raiva, de acabar com essa emoção. Mas não é. Quando você dá vazão, quando você bota pra fora, quando você vai, você dá mais oportunidade. Se abre as portas pra raiva crescer. Você joga mais lenha na fogueira. Ela cresce, você joga álcool, gasolina. Você xinga, às vezes você é xingado de volta. Você fica remoendo, você fica pensando naquilo cada vez mais. Você toma ação, os seus hormônios sobem e aí fica cada vez mais difícil de se controlar. Você joga o autocontrole para fora e aí, novamente, você vai tomar uma decisão da qual você vai se arrepender. Pô, então o que eu tenho que fazer? As 2 coisas que eu faço, você disse que são ruins, eu fico pensando e tomo ação. Eu xingo o cara, soco a parede, soco a porta. Sempre foi assim que eu lidei. Então, eu vou te passar uma nova forma de lidar. Existem algumas, umas funcionam muito bem para mim, outras funcionam muito bem para você. Você vai ter que testar. Faz parte. Pode dar errado no primeiro momento, até você descobrir uma que vai funcionar para você. Mas uma coisa que você deve fazer, independente do meio que você escolha, reconhecer que você está com raiva. Autoconhecimento. Poxa, estou com raiva. Aí quando você faz isso, você vai se livrar da raiva? Você vai descartar essa raiva? Não. Mas você ganha a possibilidade de manejar essa raiva, de controlar essa raiva de certa forma. Então a primeira coisa é rotular, reconhecer esse sentimento. Estou com raiva. Perfeito. A partir desse momento tem algumas coisas que você pode fazer. Uma que eu gosto muito é reavaliar a situação. Ao invés de xingar, filha da mãe me cortou no trânsito, você poderia parar e pensar, ele deve estar com pressa, ele pode estar com pressa, às vezes é uma emergência, talvez alguém esteja doente, talvez esse cara está num dia ruim. Também acontece comigo. Às vezes eu estou distraído, às vezes eu estou no dia ruim, às vezes eu estou numa emergência, eu faço isso. Nesse momento, você cria um pouco de empatia, às vezes até você se solidariza pela causa desse cara e fica tranquilo. E aí você corta a raiva pela raiz. Os motivos que estavam gerando aquele fogo são cortados. Cara, não é que ele fez isso porque ele quer me provocar. Ele fez isso porque ele está num dia ruim. Ele fez isso porque alguém da família dele pode estar mal. E isso tem que ser rápido, tem que ser enquanto a raiva ainda está crescendo. Porque se você esperar ela crescer para depois refletir, lascou. Sabe o que você vai pensar? Ah, coitadinho, tá num dia ruim. Ah, que pena que ele tá numa emergência. Vai se ferrar, seu babaca. Vai ser isso que vai acontecer. Então você tem que cortar lá no início. Tá percebendo? Rotulou, estou com raiva. Cara, talvez esse cara esteja numa situação complicada. Que bom que não aconteceu nada. Ou se aconteceu, poxa, vou conversar com ele, vou entender o que está acontecendo. Assim você, dá um passo para trás e reavalia. Pô, Gabriel, mas eu sou um cara muito quente. Eu não tenho toda essa frieza de analisar na hora, não é o meu perfil. Uma coisa que você pode fazer, que é inclusive o meio que a minha namorada lida com as situações, é sair do ambiente e esfriar a cabeça. Sai do lugar. Às vezes a pessoa te xingou, vai.
resfria a cabeça, faz alguma coisa que vai te distrair. É muito interessante que você faça algo que você goste, porque a raiva e a felicidade, essas sim são um pouco antagônicas. Você está feliz ali, a raiva vai embora, faz parte. Então sai do ambiente, esfria, ó. Eu vou ver um negócio ali, vou me distrair e depois você volta. A raiva passou, faz parte. Outra forma de lidar, muito interessante, é você treinar. Olha que legal. Quando você treina, teus hormônios sobem, você também tem que estar preparado para a ação. Mas quando você para, você freia. E quando você freia depois de treinar, os processos da raiva também freiam. Então é uma forma super interessante. Tá com raiva? Vai correr. Vai para academia, nada um pouquinho, vai fazer um esporte, porque além do benefício do esporte, você vai acabar com essa raiva. Você vai conseguir manejar melhor essa emoção. Algo interessante também, principalmente se você tem uma namorada, se você mora com a tua família ou com algum amigo, é entender como as pessoas preferem lidar com a raiva. Eu, por exemplo, eu gosto de reavaliar. Eu entendo a situação da pessoa e rapidamente eu estou de volta. Eu não sou um cara que fica muito fora do eixo. Eu volto rapidamente, não costumo me estressar muito. Acho que eu sou o cara mais tranquilo nesse sentido que eu conheço. Mas a minha namorada não. Ela sempre foi alguém muito quente, cresceu num ambiente assim, é a forma dela de lidar, e ela prefere sair do ambiente. No início, eu não sabia lidar com isso. E aí o que eu fazia? Vem cá, me abraça, nós somos um time, a gente é uma equipe, vamos resolver esse conflito. E o que ela fazia? Sai de mim! Me deixa respirar, me deixa me acalmar. E depois de meses de relação que eu aprendi que, meu Deus, eu estava sendo chato pra cacete. Deixa ela resfriar a cabeça, deixa ela se distrair que depois ela volta e tá tudo bem. Não tem que ter ansiedade de resolver tudo na hora. Faz parte e cada pessoa tem uma forma de lidar com a raiva. Descubra qual é a sua e respeite a forma dos outros. Isso é fundamental e eu gostaria de ter escutado isso antes. Teria feito uma baita diferença, tanto na minha relação, quanto com a minha família, tanto em várias outras coisas. Leve isso em conta, por favor. Outra coisa que você pode fazer, que é muito legal, é usar o corpo para controlar a mente. Como assim, Gabriel? Vou usar o corpo para controlar a mente? A raiva está na mente. E ela prepara o meu corpo. É a mente que manda no corpo, não é? Não. Às vezes o corpo também influencia na mente. Quando você está com raiva, você está pronto para a ação, a adrenalina está no talo, está aqui, ó, se mexendo, respiração, batimento cardíaco, porque está mandando sangue para onde ele precisa estar. Mas e se você relaxa? Ah, relaxa a sua musculatura. O seu corpo manda um sinal para tua mente. Tudo tranquilo. Aquilo que estava inflamando a raiva, a resposta do teu corpo, que eu vou pegar esse maluco, dá uma tranquilizada, ó. Tá tudo bem. Minha mãe até sempre falou, ó, cheira a florzinha, sopra a velhinha. Pode guardar essa. Inclusive, funciona muito bem com crianças. Se você explica, ó, cheira a florzinha, sopra a velhinha. Faz isso. Relaxa. Usa o corpo para controlar a mente. Isso eu, inclusive, gosto de fazer para dormir, sabia? Às vezes eu tenho que dormir, eu estou muito animado, muito motivado, quero continuar lendo, estudando, sei lá o quê. Aí eu vou, ó. Em pouco tempo eu tô, ó, e vou dormir. É um processo natural, acontece. E agora, por último, mas não menos importante, uma ferramenta super maneira, a que eu mais uso no momento da raiva. Chegou a hora, ela tá aqui. O que eu vou fazer? Ela inclusive entra nessa última categoria, nessa quarta categoria de usar o corpo para controlar a mente. Essa ferramenta se chama suspiro fisiológico e é um baita meio de você acabar com essa raiva. Sabe como é que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte, uma dupla inalação com uma longa exalação. Mais ou menos assim. Ó, presta atenção. Você respira o máximo que você consegue. Depois manda mais um. E por último, ó. Até não ter mais nada no pulmão. Bem devagar. Essa foi uma baita arma descoberta pelos cientistas para resolver a raiva em momento real. Tem várias coisas aqui. A longa exalação ajuda a dar um disparo no teu sistema parasimpático, que é associado ao relaxamento, aquele mais tranquilo, enquanto o simpático é o da luta ou fuga. Pega esse cara! O parasimpático já é o, ó, relaxa. E dessa forma, com essa dupla inalação e a longa exalação, você também consegue inflar
os teus alvéolos pulmonares. O teu pulmão não é um grande sacão, tá? Os teus pulmões não são grandes sacões. Eles são formados por milhões de saquinhos, são muitos saquinhos. E quando você faz isso, você infla todos esses saquinhos que estão colidindo e ajudando para contribuir, contribuindo para toda essa raiva. Então você tem alguns processos aí que te ajudam. 3, 4 vezes fazendo esse suspiro fisiológico já vão te tirar dessa alta ansiedade e te trazer para um estado de muito maior tranquilidade. Eu faço sempre. As pessoas à minha volta até acham estranho. Minha namorada às vezes até me dava uma cutucada, sabe? Tipo, por que você tá respirando esquisito, cara? Aí eu falava, não, tô fazendo meu suspiro fisiológico aqui, tô regulando meu emocional. Inclusive, cuidado quando você for falar para alguém regular o seu emocional. Essa frase não cai muito bem, não deu muito certo quando eu tentei usar ela. Fala só, tipo, ó, esfria a tua cabeça, pode ir lá, tá tudo bem. Tá melhor assim. Enfim, espero que com tudo que eu te passei nessa aula, você aplique e consiga resolver a raiva em momento real. Muito do que eu te falei veio desse livro aqui. Cadê o livro? Calma aí. Deixa eu pegar ele lá para eu te mostrar. Achei. É esse livro aqui. Inteligência Emocional, do Daniel Goleman. Livraço! Se você quer aprender sobre inteligência emocional, como controlar tanto a raiva como outras emoções, entender a importância delas, como a emoção e a inteligência andam juntos, a diferença entre QI e QE, é muito massa. Baita leitura, recomendo demais para você. Mas caso você queira algo mais prático, mais completo, extremamente aplicável, sobre diversos outros conteúdos que o desenvolvimento pessoal engloba, então motivação, mentalidade, aprendizado, produtividade, hábitos, logo inteligência emocional, eu não poderia deixar de te chamar para UP. Lá é um ambiente feito para você se desenvolver, feito para o crescimento. Você tem diversas ferramentas que a ciência sustenta, como essas que você encontrou hoje. Você entende os mecanismos, como a gente funciona. É muito legal entender sobre o ser humano. Você tem os nossos bônus, como a caixa de ferramentas, a nossa comunidade. O ambiente é muito importante para o crescimento. E assim você consegue se tornar uma pessoa melhor. O link vai estar aqui na descrição e no comentário fixado. E vai ser um prazer ter você com a gente na equipe. Espero que você aplique o que eu te passei no vídeo de hoje e agora consiga ser uma pessoa mais controlada em relação às tuas emoções. Foi um prazer ter você aqui e te vejo no próximo vídeo.